desde sempre, esses dois grandes desafios acompanham a igreja: sofrimento, Hebreus, Tiago e 1 Pedro, falsos ensinos, 2 Pedro, Judas e 1ª, 2ª, 3ª e João. Que une essas três cartas é os falsos ensinos. E elas foram escritas a partir dessa perspectiva. Algo só, a igreja estava sendo perseguida? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Só que o foco não estava mais no sofrimento propriamente dito. O desafio interno era muito maior do que aquilo que ela estava sofrendo. Por isso que os autores se dedicam a falar sobre a perseguição interna. Tentar resgatar aí essa ideia, a importância da verdade, a importância do conhecimento correto. Por quê? Qual que é o grande desafio desses escritos aí? É que conhecimento correto é igual, olha, essa equação é uma equação que a gente não pode esquecer. Conhecimento correto é igual à prática correta. Esta é uma verdade que não se pode esquecer. Esses escritos aí, esses 5 escritos aí, o foco deles é esse aqui, ó. Por que ele se preocupa com o ensino correto? Porque vai resultar em prática correta. Se esse conhecimento aqui não for correto, a prática não vai ser correta. Mas o sofrimento externo que você está dizendo é pela palavra. Esse sofrimento externo. E aqui no interno, eles estão defendendo a palavra. Defendendo a palavra. Porque ao mesmo tempo que há um estado, eu vou tentar, imagina que um estado que ataca a igreja, ou o estado romano que ataca a igreja por causa da sua mensagem. Falei com vocês, no estado romano só tinha quilos. Só tinha quilos. E aí a igreja começou a falar que existia um outro. Por que se incomodou o estado romano? Porque quem mantinha a política chamada Pax Romana era o imperador. Quando o Império Romano se estabelece como um império de fato, a política Pax Romana foi utilizada pelo imperador César Augusto, aquele que era imperador durante, por exemplo, o nascimento de Jesus. Ele, com muita habilidade, conseguiu pacificar o Estado romano. O Estado romano era muito vasto, muito grande. E aí ele consegue diminuir as convulsões sociais, conseguiu diminuir as guerras dentro dos limites do império. Agora o problema não era mais dentro do império, mas fora dele. E aí de uma hora para outra surge um grupo falando que existia um outro Quirós. Não, a gente só conhece um. E ele nos deu estabilidade. Então toda essa paz aparente que o Estado romano estava dando, quem era a base de tudo isso era a figura do imperador, que era conhecido como Quirós. De uma hora para outra, surge
surge um sujeito lá na Galileia, dizendo que era o Senhor. E logo a seguir, essa mensagem chega até Roma e eles começam a dizer que Jesus era o Quírios. Toda essa arquitetura, toda essa estrutura de paz que havia construído estava caindo por terra. Por isso que se exigia, por exemplo, a adoração ao imperador. E aí, de uma hora para outra, surge um grupo com a cara lavada, dizendo que existe um outro Quírios. Meu amigo, o Estado romano estava assim, sem pensar duas vezes. Vamos reprimir esse grupo aí. Então aí, a partir dessa mensagem, a resposta foi muito agressiva. A perseguição foi muito grande. Entendeu? Por isso, que essa aqui é um sofrimento aqui, é uma perseguição externa. E de fora para dentro. Só que isso aqui poderia matar cristão. Mas havia uma outra perseguição muito mais danosa, que era a operação do conteúdo desta mensagem que fez o Estado romano. Por quê? Conhecimento correto pressupõe prática correta. Professor, ali matava o corpo e ali matava a alma. É, mais ou menos isso. Ali, né? Porque quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia, né? E ali estava comprometendo a essência, a salvação daquilo que estava comprometendo, como o apóstolo, como o Judas fala, aquilo que havia sido transmitido pela geração anterior. E hoje nós vimos isso aí. Você está entendendo? Essa ali já estava assim, imagina agora, depois de terminar. Só não tem a perna, porque nós só não estamos perseguindo só, né? Mas aqui a gente hoje, se a gente for poder, nós temos muitos tipos de perseguição. Não, mas não tem isso. O Não. Estado não tem contra. Exato, não, mas a gente tem outros tipos de perseguição externa. Tem bastante. Mas a interna só tem bastante. Não, essa aqui nunca saiu, não. Só a pessoa nunca saiu. Só que Eu tava essa semana, eu tava conversando com meu pai é um crente bolsonarista chato. Bolsonarista chato. Eu falei, pai, o senhor não foi chamado por Deus para ficar militando atrás de partido de ninguém. Deus não chamou o senhor para isso. Deus salvou o senhor para fazer outra coisa. Então eu acho que o senhor está meio perdido nisso tudo aí. E aí eu estava falando com ele. A igreja no Brasil está muito semelhante à igreja que apoiou cegamente Rodolfo Hitler. Ela se submeteu integralmente às ideias do livro. E aí eu até falei com ele. Tem um teólogo que ele não tem um livro escrito. O que a gente tem dele é apenas cartas. O nome dele é Jocelyn Gard. Meu Deus do céu, você deu branco mesmo, você sabe aquele branco? Você não lembra nem? Oh, meu Deus do céu. Ele usava um texto de João que falava: se o trigo não morrer, não tem novos milhares de trigo. É o Dietrich Bonhoeffer. Quando você ouvir esse nome,
Ele era um cara muito internado e começou a incomodá-lo. Começou a incomodá-lo a falta de crítica que a igreja alemã não tinha desde o início das ideias nazistas. Você sabe como que o nazismo começou? Não. Primeira Guerra Mundial. Quem foi a culpada da Primeira Guerra Mundial? A Alemanha. Vocês lembram lá do Tratado de Versalhes? Então fizeram uma reunião lá na França. Ó, a Alemanha vai ter que pagar uma pesada indenização para os países. Aí está lá a França, a própria Inglaterra. Então teve que pagar. E ela já estava destruída e ela tinha que pagar. E aí, no meado da década de 1920, o que acontece? Surge o Hitler prometendo fundos e fundos. Então, desde o início, a igreja alemã não teve a capacidade de fazer a leitura profunda de sua própria missão no ambiente alemão, quanto das ideias nazistas que começou a ganhar. E o Hitler ele transformou os púlpitos das igrejas como um palanque dele. Hoje a gente vê o Bolsonaro subir um púlpito. Aí hoje, na segunda, o Hitler fazia a mesma coisa com as igrejas na Alemanha. Mas Hitler ele destruiu a nação dele, os alemães. Nem Está entendendo? Então, lá, olha você ver. Aí você começa a olhar assim, mas caramba, que coisa acontece. Então, lá atrás, lá no Hitler começou a utilizar. E aí o que acontece? O Dietrich Bonhoeffer, como professor de teologia, ele começou a assustar com essas ideias. Não. Essas ideias são loucas. O que ele fez? Ele foi para os Estados Unidos. Ele recebeu um convite para ir para os Estados Unidos. Ele estava começando o movimento, começou a ganhar forma. Ele falou, não, vou para os Estados Unidos. Quando chegou nos Estados Unidos, ele falou, cara, não fui chamado por Deus para trabalhar aqui, não. Vou voltar para a Alemanha. Voltou para a Alemanha. E aí, ele, com um grupo, tentou desmotivar a igreja a não ser submissa da maneira como ela estava sendo. Por exemplo, começaram a matar os judeus e a igreja não fez nada. Começou a matar ciganos, a igreja não falou nada. Até hoje, a igreja da Alemanha não fala daquele momento na história. O que eu estou querendo dizer? A igreja ela não é uma militante política. Ela não pode vestir camisa de partido e de ideologia de ninguém. Essa é a igreja. A igreja não foi chamada para fazer política. A igreja foi chamada para fazer discípulos de todas as nações. Seja do PT, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro. Batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Rompeu isso, ela perdeu a sua essência. A história nos mostra que o Estado é capaz de fazer. Por isso que é um movimento muito grande, começando no pequeno Brasil, questionando isso dentro do ambiente da igreja. Esse movimento que está surgindo está questionando isso. Se até hoje o Estado não foi incomodado com a nossa mensagem, alguma coisa está errada. Está vendo? Com relação ao Estado.
Mas esse problema aqui sempre existiu. Esse problema interno de falsos ensinos sempre existiu. E pegando esses 5 livros, conhecimento correto, prática correta. Qualquer coisa que mudar esse adjetivo aqui, ó, vai mudar esse adjetivo aqui. Se houve alteração aqui, vai ter alteração aqui. Isto aqui é muito sério. Isso que danifica a mensagem que a gente recebeu. Está entendendo? Porque o próprio Timóteo fala que nós somos baluartes da verdade. Ou seja, nós que damos o suporte. Nós que damos suporte para a verdade. Então, o desafio de 2 Pedro, de Judas, de 1 João, de 2 e 3 João, é lidar com outro problema que a igreja começa a enfrentar de uma maneira mais organizada, que é os falsos ensinos. E aí a gente tem 2 Pedro. Uma palavra-chave de 2 Pedro é o conhecimento. Conhecimento. Quando a gente fala de doutrina, a gente fala de conhecimento. Por isso é muito importante. E aí, eu queria que vocês deixassem a Bíblia aberta. Aqui ignora-se toda a estrutura estatal. Agora, o nosso problema não é mais com o Estado, ou muito menos com os judeus. Agora, nós temos um problema dentro, que, se não tomar cuidado, pode implodir a fé cristã. Está entendendo? É mais ou menos aquele cavalo de Troia. Você lembra da história do cavalo de Troia? Cheio por dentro, que cavalo bonito, mas esqueceram de olhar dentro. Estava cheio de soldados inimigos. Colocaram lá dentro, soldados eram para fora, matou tudo. Isso já aconteceu mesmo, professor? Isso é mitologia grega. Mitologia grega. Então é 2 Pedro. Capítulo 1, versículo 9 e 1. O que ele diz aí? Cadê? Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Segunda Pedro. Vê lá 3:8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, a ideia, tanto do versículo 1:9 quanto de 3:8, é que a gente não pode esquecer de verdades importantes. Não sei se vocês sabem, quando a gente estuda teologia, deixa eu apagar. Vamos falar em teologia, vocês sabem as divisões principais de teologia, da teologia? A teologia se divide em 3 áreas. Só título de informação para vocês. Teologia ela tem 3 divisões. Divisões na
passa por um sistema para ganhar vida na vida. Teologia bíblica, sistemática e prática. Então são essas três principais divisões da teologia. Não se esqueçam disso. Mas o que eu quero falar é sobre o seguinte. A palavra conhecimento, que é o foco principal da carta, ela destaca que tem verdades que não podem ser esquecidas. A gente tem ensinos fundamentais e nós temos ensinos periféricos ou acessórios. Então, quando está falando aqui de ensinos, de verdades que não podem ser esquecidas, está falando daquilo que nos identifica como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Não está falando de aspectos secundários, está falando de coisas essenciais. O que 2 Pedro está dizendo? Tem coisas que a gente não pode esquecer, porque são essenciais. E os falsos ensinos, a partir da ótica de 2 Pedro, está relacionado com o que é essencial. Não é porque é secundário. O problema é que a gente vai encontrar, por exemplo, em 1 João. Será que Cristo foi um ser divino e um ser humano? Isso aqui é algo fundamental. E onde que esses caras estavam atacando? Naquilo que era fundamental. Aqui, que nos diferencia de outras religiões. Aqui, E é justamente aqui que eles atacam. Estavam atacando. E aí Pedro escreve essa carta aqui, dizendo: opa, peraí. A fé cristã, ela tem um conhecimento. E aí, a partir do que Judas vai dizer, esse conhecimento foi transmitido para nós. E nós temos que manter esse conhecimento, essa tradição, este ensino imutável. Nós recebemos, imagina aí, você recebeu um pacotinho, um presente que você queria, que é aquilo que e tudo mais. A gente recebeu isso aqui. Isso aqui não pode ser adulterado. Aí tu quer fazer, né? Por quê? O conhecimento correto leva as pessoas à prática correta. Por que contextualizar aqui? Um livro muito bom para você ler sobre isso aí é do Augusto Nicodemo, chamado O que estão fazendo na igreja. Se a gente olha para muita gente a gente encontra na rua ou na igreja mesmo pessoas com práticas pagãs, crente com práticas pagãs, por exemplo, levanta da cama só com o pé direito, Meu horóscopo, vamos supor. vê horóscopos, Santo Espírito. Londinha, tudo mais. Se ela pratica isso, é porque o que ela tem recebido também tem sido pagão. Um aqui dá para a gente identificar. Prática pagãs não quer dizer que está recebendo o conhecimento correto. Se a pessoa está praticando aquilo, é porque esse conhecimento está com problema. Esse conhecimento não é imutável. O
fielmente aquilo que ele recebeu. Se essa fidelidade ela é adulterada, práticas incorretas. Preocupação de 2 Pedro é isso. Está entendendo? Por isso que o estudo da Bíblia, o anúncio da Bíblia, é a única solução para qualquer tipo de problema. Quer mudar a mente das pessoas? Pregue somente a palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra. O púlpito da igreja é sagrado. Por quê? Porque é lá que as pessoas recebem o conhecimento correto que vai levá-las a práticas corretas. A preocupação de Pedro é que existe um perigo quando as pessoas se esquecem as verdades importantes. Vamos olhar aí. Verso aqui. Simão Pedro, certo? Não, a 2 Pedro 2, a partir do versículo 1. Também houve o povo falsos profetas, como iguais eram também falsos doutores, que introduzirão inconvertidamente heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. No fundo, esse ensinamento, esse conhecimento que ele está falando para a gente defender, ou melhor, para a gente não esquecer, está relacionado com a pessoa de Cristo. Todos os ensinamentos relatam, no fundo, está querendo atacar a obra redentora de Cristo. Ok. Por que, gente? Por que a gente tem que preocupar se Jesus é ou não é Deus? Por que a gente tem que preocupar se Jesus é ou não foi um ser humano? Por que a gente tem que preocupar com isso? Porque foi o meio pelo qual Deus salvou o homem. Quando a gente fala, e há um único livro que vai usar essa palavra anticristo, é isso de João, única, vai usar lá 3 vezes, se não me falha a memória, 3 vezes, ele vai usar a palavra anticristo. O que significa anticristo? É toda ação, toda atitude, toda estrutura contra a obra redentiva de Cristo. O que está por trás do falso ensino é atacar a obra redentiva de Cristo. No fundo, você vai olhar, esse está querendo diminuir a obra redentiva de Cristo. E nesse período aqui vou colocar aqui, de 50, de 60 até o ano 100, isso aqui vai ser muito atacado. Então aqui o texto já fala. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. E é interessante que aqui ele faz um paralelo com o Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento teve falsos profetas. Assim como no meio do povo surgiram, passaram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, e aí
encoberta. O que é algo dissimulado? Cara, você vai ter que aproximar mais. Você vai ter que ter mecanismo específico para você ver se aquilo ali é verdade ou é mentira. É a mesma aquela síndrome, é a mesma aquela ideia que aconteceu lá no Jardim do Éden. Serpente pegou a palavra de Deus e disse para a mulher: aqui, Deus falou com você que no dia que você comer, você vai morrer. Ele pega uma afirmação com um ponto final e coloca uma interrogação. Não mudou palavra nenhuma. Ele só mudou a ênfase. Então, o texto está falando aqui dissimulado é porque as coisas não é tão aparente, tão claro, tão nítido. Você vai ter que aproximar. Você vai ter que ter habilidades específicas para você saber se aquilo é o que é, se aquilo é ou não é de Deus, por exemplo. Ele fala que o dissimulado, heresias destruidoras, além de ser dissimuladas, ensinos destruidores. Por que destruidores? Porque atacam a obra redentiva de Cristo. E aí vai até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. É aprofundar que você vai ver, caramba, eles estão atacando a obra redentiva de Cristo, a famosa ordem. Estão atacando isso. Então, todas as heresias que surgiram ao longo da história da igreja está atacando isso aqui. Mas não é tão mal assim não. Olha que a gente tem a capacidade de falar. Não é tão mal assim não. Se você investigar, você vai ver que o texto da Bíblia está correto. No final, elas, além de serem destruidoras, elas chegam ao ponto de renegarem o Senhor, o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. É assustador o diagnóstico do capítulo 2 de Pedro. E o curioso é o seguinte: o capítulo 2 de Pedro, a gente consegue enxergar ele na carta de Judas. O capítulo 2 de 2 Pedro, a gente encontra em Judas. Alguém aqui compartilhou alguma coisa com alguém. Alguém compartilhou alguma coisa com alguém aqui. No capítulo 2 você consegue enxergar na carta de Judas. Claro, por que a gente fala isso? Porque essas cartas aqui, o foco delas é lidar com falsos ensinos. O bacana de Judas é que a carta, a gente vai ver isso na introdução da carta, é que o autor deveria ter escrito em relação à nossa salvação comum, mas tornou-se uma exortação para batalhar diligentemente pela fé. Então, se a gente parar para analisar e para nós pregarmos esses livros dos dias de hoje, a gente pode ser confrontado no meio da mensagem, né? Porque vai estar falando de falso ensino. E se a gente for descer profundamente dentro de tudo que você está mostrando aí, tem coisas que a gente já refém, a gente pode estar refém. Tá? Eu estou falando isso aqui, estou falando de púlpito e tudo mais. Mas isso aqui, gente, a gente pode analisar, por exemplo, músicas que são cantadas nos ministérios de louvores da igreja.
Que é, segundo João Calvino, é um instrumento de ensinamento. O pastor tem que preocupar tanto com aquilo que é anunciado no público, quanto com as músicas que é cantada lá na frente. Porque às vezes ele fala uma coisa no público, a música anterior fala totalmente diferente. Posso gravar um pouco mais isso? Vamos trazer para os nossos dias atuais. Nunca fica bom. Azedar o pé do frango. É para azedar mesmo. Azedar o pé do frango é bom. Por exemplo clássico. Música do grupo chamado Voz. Ainda bem que eu não encanto isso aí. Música do grupo chamado Voz da Verdade. O que é isso aí, será? Toda vez que na letra da música aparece Deus, ele não está se referindo ao Deus da tradição cristã. Por que isso? Porque eles não acreditam na verdade. Mas não foi combater isso contra ele, eles são assim, eles continuam sendo discípulos. Então, toda vez que é cantado músicas relacionadas a ele, está confrontando essa doutrina essencial do cristianismo. Vocês estão olhando para mim aí. Aí depois vocês vão falar lá eles vai pregar para falar sobre, por exemplo, a onisciência de Deus. Onisciência de Deus. Mas aí vai ser ignorância, não vai saber. Onisciência de Deus. Agora você sabe. Agora. Qual que é o grande problema aqui, gente? É a sutileza. É a sutileza. Usa o nome Deus que está lá na Bíblia do pessoal. Mas teologicamente não está falando do mesmo Deus. Porque o Deus da Bíblia, ele se manifesta, ou se melhor a palavra, ele se revelou em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eles coexistem e assim por diante. Que é diferente do Deus da letra da música do Voz da Verdade. Agora eu começo com você. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo bem, concordo, tudo bem. Mas, meu, e não tem nenhum desses, tudo dessas igrejas que cantam, tudo. Não tem, essas igrejas não tem teólogos, enfim, que vão bater em cima disso daí e falar, meu, é assim, Sim, sabe? quer colocar mais? Não, vai falar. Não, chega. Quer colocar mais? Vai devagar. Pega essa. Vai Teologicamente, não cantaria nenhuma música da igreja adventista. Aí, Rodrigo. Isso Ai, aqui. meu Deus. Não passou nenhuma, não. Leonardo Gonçalves é do lado, né? Leonardo Gonçalves de lá. Mas então, você não me respondeu. Vocês estão entendendo? Meu debate, você me respondeu a pergunta. Vamos cantar só em imagem. Até o início dos anos 2000, esses grupos aqui eram considerados como heréticos. Não, mas e ainda? Aí o cara canta, roda. O que acontece? O que acontece? Eles flexibilizaram. Mas até a Por igreja. que flexibilizaram? Por que flexibilizaram? Flexibilizaram. Por causa do conteúdo que foi flexibilizado. Eu acho que é para Mas até a igreja descobrir que eles não acreditavam na verdade, todo mundo tocava, todo mundo cantava. A partir desse momento. Mas eles desde sempre. Nós tá falando Então, mas de 2000? sim, Nós estamos em 23? Mas hoje você não vai fazer igreja. O quê? Oh!
musical FM lá, debatendo lá o Moisés, que é o cabeça lá do grupo. E o pastor combatendo ele no misticismo, falando da Trindade. Só que o irmão Clementino crê no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele está cantando um escudo. Só que na letra da canção, ela não está toda essa complexidade. Na letra da canção, só aparece a palavra aqui, ó. Ela não está destilando um misticismo, não está dizendo que eles estão destilando a doutrina unicista. E o irmão Clementino, ele está louvando, e ele não sabia. Não, ele crê no Pai. Ainda que ele saiba, professor. Ainda que ele saiba que ele defenda isso. Só que o irmão Clementino, ele crê naquilo que nós cremos, que é na Trindade. E nessa questão específica dessa canção, nessa letra, não dissemina o unicismo e nem também defende o Deus Trino. E aí, o senhor acha que você, como pastor dele, você vai chamar irmão Clementino, que o pastor quer conversar com você. Eu prezo pelo ensino correto. Certo. E este Deus dessa canção não é o Deus que a gente acredita. Não é o Deus que se revelou a nós. A história da igreja não mostra esse Deus que está na letra dessa música. O Deus dessa música, ele é manifesto apenas em Jesus Cristo. É uma música deles, né? Só Jesus, somente Jesus, o sangue de Jesus. Negócio mais ou menos assim. Então, a partir de hoje, meu Clemente, eu estou responsável pela tua alma. O senhor não vai cantar mais essa música. Ali não Clemente. Eu nota. Porque a grande preocupação dessas cartas aqui é a apresentação de um ensino correto. E como que a igreja recebe quando alguém está louvando? Não sei. O pessoal fica aí, Não, é verdade. Assim, já fizeram mais Não é sucesso. verdade, então. Já fizeram mais sucesso, né? Eu não vou entrar nessa certa. O que eu estou falando? Conhecimento correto. Posso gravar um pouco mais? Professor, você não você não explicou do adventista. A questão deles é o que é do adventista? Peraí, que nem preparou no ferrolho lá. Não, tá bom, não. Quer conhecer uma igreja? Pastor, vamos fazer. Vai no ponto dela. Quer conhecer a teologia de uma igreja? Vamos tomar café, vai, pegar outra. Quer conhecer uma teologia da igreja? Vai no culto dela. O culto é a síntese. Se a igreja preza pelo conhecimento, pelo ensino correto. Só que hoje uma pergunta que ela falou lá. Culto é teologia. Ok? Culto é teologia. Quando a gente fala de teologia, a gente fala de teologia do culto, a gente consegue analisar qual é a visão da igreja com relação à doutrina do Espírito Santo. Qual é a visão da igreja com relação à doutrina de Cristo? Qual é a maneira como a igreja enxerga a doutrina de Deus? Okay. Grandes problemas no culto estão relacionados à doutrina de Deus. Doutrina de Deus é ponto de partida e ponto de chegada. Mas hoje as pessoas não gostam de, como fala, hoje as pessoas elas não vai no culto
deixou Não tem que levar a teologia que o senhor falou. Isso aí, igual o senhor falou, calcinha, cueca, essas coisas, fica guardado também. Então, tem que levar uma mensagem simples e profunda no público. Hoje eu uso Mas tudo isso, tudo que a gente falou aqui, vai formando em você o que a gente chama de cosmovisão. Tudo isso que eu estou falando com vocês no passado tempo vai se tornar em uma cosmovisão. A maneira como eu enxergo a vida, a maneira como eu enxergo a igreja, a maneira como eu enxergo o ministério pastoral. É uma maneira de enxergar tudo. Por isso que eu estou falando. Falei lá atrás para vocês, eu vou repetir de novo aqui. A questão não é apenas o púlpito, a questão da música, daquilo que está sendo ensinado para as crianças lá. Porque às vezes a música está sendo cantada, o ensinamento que está dando para a criança está atacando a obra redentiva. Rapaz, o negócio está mais sério que nas coisas. Pergunta é: as letras do Voz da Verdade atacam a obra redentiva de Cristo? Claro que ataca. Porque já começa com uma visão errada de quem Deus é. Todas as doutrinas, no final dos ovos, vai se desembocar na doutrina de Deus. A doutrina de Deus é o cerne de tudo. De tudo que vocês imaginarem. Aqui, cristologia, pneumatologia, introdução bíblica, tudo aqui dentro. Então, qualquer alteração que a gente tem na doutrina de Deus, o nosso edifício teológico pode estar sendo construído de uma maneira errada. E aí eu pergunto a vocês: o Deus das letras da Voz da Verdade ataca ou não ataca a doutrina de Deus? Claro que ataca. Sim. Fica binário mesmo, porque Mas eu vou falar para você. Isso mostra que o negócio está feio, porque eu pego. Acho que você não chegou a dar o Tiago lá da Madureira de Lindóia. Acho que você não chegou. Não. Ele começou a fazer teologia e ficou louco. Ele chegou só de uma comunidade pequena. Ele chegou lá, o Espírito Santo tem que entender para interpretar, estava uma parte do aqui, acabou, não tem mais ninguém isso aqui. Chegou lá, falou, desmantendo a igreja lá, deu tudo saindo. Ele chegou de uma Vocês estão vendo? Ele chegou lá, nós estamos numa sala de aula. A gente não está num pouco de criança. Não, sim, a gente sim, está. claro. A gente não está em grupos pequenos, nada disso. Não está nem em jovens. Sim, nós estamos aqui discutindo teologia. Papo legal para vocês? Posso abrir meu coração para vocês? Se a gente, de fato, for colocar a Bíblia em prática, essas espiritualidades aí, não é tudo. Por exemplo, eu estou no ambiente pentecostal aqui. Se a gente for pegar capítulo 13, 14 de 1 Coríntios, está associado à interpretação. E não precisa de força ao preço. Vai ter alunos estranhos altível? Então tem que ter junto. Tem que ter junto alguém que interprete. Mas isso é sendo em cima do culto. Audível.
tá, no ambiente de culto, audível. O beltrano não vai ouvir, então, se não tem, Tipo, o senhor fala, um está pregando, o outro está falando, e o outro também fala. Aí você não sabe. Você está entendendo? Aí você não Por sabe. que o apóstolo Paulo ressalta ali? Por que o apóstolo Paulo ressalta ali? Porque ele tem visão de povo. E começa essa ideia no capítulo 13. Ele começa aquilo lá no capítulo 13. E aí ele vai associar. Então você vai falar alto para todo mundo ouvir? Então veja se tem um intérprete, porque todo mundo vai ter que ser beneficiado com essas línguas estranhas. Se não tem, fala baixinho. Só você e Deus. Você falou isso aí como é muito sério? É sério. Eu fui pregar lá no Grajaú, uma das nossas igrejas, e aí uma mulher saiu gritando da igreja, falando que estava sendo usada por Deus. Andava, subia em cima do povo, descia, ia, pegava e tal. Se vocês pudessem contemplar o doutor, o trem que eu tenho para ele falando. Aí, lógico, claro, eu tenho temor, eu fiquei na minha. Só que eu comecei a questionar, falei, se é Deus que está falando, porque o pastor pegou o microfone, né? Mandou a igreja, né? Meu irmão, falou, gente, eu ainda tenho comunhão com meu Deus. Eu sei como Deus está falando. Aí tudo bem. Aí eu vi o pessoal da música, tom. Se o pastor hoje da igreja falando que é Deus que está falando, parou tudo. E ele pegou o microfone. E tudo começou 7h30, passava a palavra para o Aí, mas eu peguei a chave, né? Aí a última que cantou e me mandou 6. Inclusive, isso foi muito. Aí, Deus está aqui. Deus está aqui. Quando eu peguei o microfone, que eu falei, irmão, uma benção. Nem eu sei quem você vai pegar metrô, quem vai pegar trem, quem vai pegar ônibus. Você vai perder, irmão, porque Deus está aqui. Até dar nessa postura que ninguém vai sair. Porque ele falou que ele está aqui. Rapaz, eu vi um casal saindo até que eu acho que tinha que sair escondido, cara. Eu falei, irmão, não é por mim não. Porque se Deus está aqui, foi falado que Deus está aqui até dar nessa apostólica, ninguém pode sair. Então eu voltei comentando com minha esposa. A brincadeira como é que é. Eu não estou duvidando que aquela mulher. Só que aquela mulher, quando eu peguei nessa palavra, acabou a mulher. Mas aí não entra naquela parte de desordem, Deus não é. Eu também não. Desordem. Mas Então, acabou a não mulher. eu estou pegando a fala dele aqui. A questão é a seguinte: é que a nossa espiritualidade a nossa espiritualidade é construída em cima daquilo que a Bíblia não diz. Que voltar para a Bíblia é uma loucura. É uma loucura. Imagina você chegar no ambiente de pentecostal e falar, a partir de hoje vai ter que ter um intérprete aqui. Cara, você está entendendo? Está entendendo? Então, a espiritualidade, esse que é o problema. Por isso que a gente tem que preocupar com o conhecimento.